feito em Angola na FILDA 2023. E para esse efeito temos connosco o PCA do INAPEM, Dr. João Cosse, Instituto Nacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, apoio às micro, pequenas e médias empresas. O PCA do INAPEM vai fazer um balanço daquele que foi o desempenho deste serviço a nível da FILDA e também vai lançar as perspectivas do que será o serviço feito em Angola daqui para frente, uma vez que o feito em Angola está abrangido no conjunto de medidas de potenciação da economia nacional que foram tomadas pelo governo de Angola. Então vamos acompanhar este briefing que vai ser apresentado pelo PCA. Bom dia, Dr. João Cosse. Bom dia a todos. No âmbito da realização da 38ª Feira Internacional de Luanda, FILDA, o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, testemunhou, em termos de divulgação do serviço feito em Angola, o seguinte balanço. No domínio de informações quantitativas, a feira testemunhou a presença de pelo menos 28 expositores aderentes inscritos, empresas com processos de adesão em curso resultante da participação na FILDA 6, manifestações de interesses registrados num total de 77. Em termos de candidaturas submetidas, das 77, destacar 7 processos. Províncias representadas: Luanda com 29, Malães com 2 empresas, província de Benguela, Bengo e Namibe com 1 empresa, respectivamente. De referir que participaram ainda da FILDA 2 empresas com selo de cor verde, a destacar a Biocon e a Fazenda Filomena. No domínio dos setores, em termos de representatividade, destacar o setor da indústria, onde tivemos o subsetor transformadora e laticínios, bem como metalúrgica. Setor do comércio, setor avicultura, prestação de serviços, destacar o setor financeiro e organização de eventos, agroindústria e agronegócio, o setor têxtil e, por fim, o setor das pescas. Em termos de informações quantitativas, o destaque recai para categorias de premiação durante a 38ª edição da FILDA, com um total de 25 empresas. Empresas feitas em Angola, 11 categorias. Empresas feitas em Angola vencedoras em 7 categorias. A primeira empresa nomeada na categoria feita em Angola foi Casa Nova, empresa do setor da indústria imobiliário. Em termos de perspectivas, com a aprovação das recentes medidas no domínio do estímulo econômico, onde o serviço feito em Angola surge como uma das iniciativas de incentivo à produção e de consumo nacional, perspectiva-se para os próximos 5 meses, entre outras, as seguintes atividades de reforço à divulgação do serviço feito em Angola, nomeadamente: a equipa irá despoletar um processo de realização de eventos para informar aos vários órgãos públicos, destacar aos serviços gerais dos ministérios e demais instituições públicas centrais e locais sobre o procedimento de contratação pública para bens e serviços no âmbito de serviço feito em Angola. Vamos igualmente fazer vários seminários a nível das províncias para o setor privado estar cada vez mais informado sobre os procedimentos de adesão.
campanha de comunicação abrangente, saindo de uma forma semanal ou habitual sobre os procedimentos, benefícios, impacto, entre outros. Vamos montar um link de denúncias na página do website de serviço feito em Angola e identificar, claro, uma equipa de apoio muito específico que irá certamente trabalhar com a equipa atual a nível do INAPEM para intensificarmos efetivamente o processo de adesão. Claro que as denúncias estarão certamente ligadas em cooperação com a Direção Nacional do Ambiente e Negócio a nível do Ministério da Economia e Planeamento e os setores que concorrem para o processo de melhoria do ambiente de negócio a nível nacional. Vamos também preparar a segunda edição da Expo feita em Angola, que irá decorrer de 14 a 18 de novembro do ano em curso. Vamos engajar os nossos parceiros comerciais, os embaixadores, aqueles que já assumiram compromisso no âmbito do processo da reestruturação e que hoje assumem um papel de divulgar cada vez mais o serviço feito em Angola. Recordar que neste domínio o INAPEM tem 4 embaixadores e também um compromisso com 8 superfícies comerciais de maior destaque a nível nacional. Vamos trazer também os outros setores, por exemplo, o setor da economia criativa, onde podemos encontrar jovens empreendedores que têm estado a desenvolver iniciativas com produtos de marca feito em Angola. Vamos procurar e ainda nos próximos dias tornar cada vez mais disruptível o site do serviço feito em Angola, trazendo uma inovação do ponto de vista da divulgação dos dados sobre o serviço feito em Angola. Vamos melhorar o mecanismo de adesão ao serviço feito em Angola com processos mais simplificados, em alguns casos em que de primeira facilmente conseguimos perceber que os produtos têm no mínimo 30% da matéria-prima nacional. Ou seja, o modelo atual que temos estado a utilizar será efetivamente simplificado e melhorado para permitir mais adesão ao serviço feito em Angola. Vamos trabalhar com os demais parceiros no cumprimento dos benefícios previstos ao aderir ao serviço feito em Angola, conforme o decreto que aprova o serviço feito em Angola. E para terminar, dizer que essas medidas vão certamente contribuir para responder um dos desafios, uma das medidas que recentemente o Executivo angolano lançou, de que a partir do dia 1 de janeiro de 2024, as instituições públicas estão obrigadas a comprar bens e serviços com o selo feito em Angola. Obrigado. Muito bom dia, Ana Paula, Angola. Gostaria que o Dr. Conce falasse mais um bocadinho sobre essas 70 manifestações de intenções. Quais são os setores de atividade e se é possível avançar as regiões e os nomes das empresas. Muito bem. Tal como referi, saudar aqui o jornal de Angola, dizer que em termos de setores, o destaque recai para o setor da indústria, o setor do comércio, avicultura. Tivemos também manifestações de interesse no domínio de prestação de serviço. Aqui destacar, por exemplo, o setor financeiro e também organizações de eventos. O setor do agronegócio, agroindústria, o setor têxtil e também o setor das pescas são, digamos assim, setores que mais apresentaram, digamos assim, interesse. Claro, para além das 77 empresas que apresentaram interesse, destas nós já temos 7 empresas que estão com os processos já concluídos e certamente que nos próximos dias nós vamos testemunhar com um processo
de atribuição dos selos. Bom, maioritariamente são empresas localizadas a nível da província de Luanda. Tivemos também algumas empresas de províncias como a província de Benguela e a província do Bengo. Claro que nós temos essa informação de uma forma muito mais consolidada e se tivermos que enumerar empresa por empresa, recordar são 77 empresas e certamente que vamos precisar de mais tempo. Mas nós podemos de seguida disponibilizar essa informação de modo a permitir com que os órgãos de comunicação possam divulgar. Mas de modo resumido, são efetivamente empresas que manifestaram interesse em função da presença dos serviços feitos em Angola na FILDA. Recordar que com a medida recentemente tomada, nós vamos testemunhar nos próximos tempos a procura pelos serviços, daí que queremos antecipar este cenário, trazendo as perspectivas e reforçar, claro, a estrutura operacional para que facilmente consigamos atingir as metas preconizadas para o presente ano. Dizer que para o presente ano a nossa meta é pelo menos ter um total de 500 empresas aderentes ao serviço feito em Angola e 1000 produtos com o selo feito em Angola. Nós, nesta altura, para além de mais de 120 empresas com processos por consolidar, já temos aproximadamente 142 empresas já com selos, dos quais acima de 552 produtos com um selo feito em Angola. Então, com este boom que nós vamos testemunhar nos próximos 5 meses a nível nacional, que no fundo vai ser uma campanha que vai envolver os principais atores no domínio da produção nacional e setor público e não só, vamos ter uma Expo feita em Angola, a segunda edição, com números bastante interessantes. Bom dia, PCA. A minha preocupação, na verdade, é com relação à pouca participação das empresas do Namibe e do Bengo. Se nós estamos nesse processo de desenvolvimento econômico-social e a maior parte das empresas estão instaladas em Luanda, qual é a dificuldade que os empresários encontram para investir noutras províncias, por exemplo? Muito bem. Como é do conhecimento de todos, o PRODESE prevê, entre outros, o eixo denominado acesso ao mercado interno. Este eixo faz referência à temática de mercado, vendas. E é claro que, no âmbito das iniciativas que o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas tem, entre outros, nós temos estado a despoletar processos que permitem, por exemplo, o desenvolvimento de parcerias entre vários atores na cadeia de valor. E aqui dizer que a província do Bengo, por exemplo, tem aproximadamente 5 empresas aderentes ao serviço feito em Angola e já com selos, um total de 12 produtos. E a província do Namibe tem 6 empresas com um total de 30 produtos. O que é que efetivamente está a acontecer? Por um lado, os serviços estão a trabalhar no sentido de identificar quais são esses produtos que essas províncias têm e, por outro lado, identificar as necessidades das demais províncias. E aqui permitir com que, no domínio da procura e oferta de serviços, de bens das demais províncias, as empresas destas províncias tenham a possibilidade de estabelecer compromissos de compra e venda dos seus produtos nas demais províncias para que facilmente consigam vender, digamos assim, os produtos. E nós testemunhamos situações do género na província, durante a FILDA, onde tivemos, por exemplo, uma empresária da província do Namibe, aderente ao serviço feito em Angola, que em menos de 3 dias conseguiu vender toda a produção no domínio do peixe, toda a produção que trouxe. E foram empresários de Luanda, as superfícies comerciais de Luanda que compraram os produtos. Ou seja, eu não diria que os empresários têm dificuldade, mas eu diria que existe um conjunto, se calhar, de constrangimentos no processo que os nossos serviços rapidamente devem despoletar, que é o acesso ao mercado, aquelas barreiras que, por exemplo, como se posicionar
no mercado de Luanda, quando nós temos outros operadores que desenvolvem o mesmo produto a desenvolverem, digamos assim, nas demais províncias. E é claro que os nossos serviços estarão sempre disponíveis para o efeito. E aqui estimular, por exemplo, a realização de feiras para permitir o network, a realização de negócios entre empresas, por exemplo, da província do Bengo e da província do Namibe com as restantes províncias. E é claro que é um trabalho que é feito em sede do eixo acesso ao mercado interno, que é um dos pilares fundamentais. Claro, reconhecemos que existem alguns constrangimentos do domínio, por exemplo, de informação, e nós temos que divulgar mais essa informação. Quais são por exemplo, na província da Huila, o que é que os empresários, o que é que as grandes superfícies comerciais precisam e que a província do Namibe tem? E os nossos serviços devem efetivamente aproximar os empresários do Namibe com os empresários da província da Huila. Os empresários do Bengo que estão a produzir produtos que os empresários, as grandes superfícies comerciais de Luanda precisam, temos que aproximar. Por exemplo, é a questão do ovo. Nós temos a fazenda Filomena, que é um caso, e tem efetivamente os ovos nas várias prateleiras das grandes superfícies de Luanda. Ou seja, eu não diria que existe efetivamente dificuldade, mas nós temos que estimular cada vez mais a possibilidade desses empresários fazerem o mercado, e um dos benefícios do processo de adesão ao serviço feito em Angola é permitir com que a participação em eventos como feira permita efetivamente os empresários vendam. Porque um dos maiores constrangimentos que nós temos é, de facto, a venda. E nós temos que estimular a aproximação entre as grandes superfícies comerciais, os grandes atores, os grandes distribuidores, os transportadores, dos produtores, estabelecendo assim uma cadeia de valor mais consistente para permitir com que os nossos empresários consigam vender os seus produtos. E a feira provou efetivamente que as empresas aderentes ao serviço feito em Angola conseguiram estabelecer vários compromissos com outros intervenientes da cadeia de valores. De modo resumido, eu não diria que esses empresários têm dificuldade, mas diria que é um processo e nós temos que estimular cada vez mais a realização de eventos, não só como a FILDA, com a magnitude que se tem, mas a nível das províncias, feiras de pequena dimensão que irão permitir certamente a participação desses operadores. Com a medida recentemente tomada, nós vamos testemunhar nos próximos dias um compromisso muito mais intenso do lado da oferta. As nossas empresas devem já se preparar e recorrer aos serviços do INAPEM de Cabinda ao CUNEN para tratarem do processo de adesão. O processo é simples. Nós vamos testemunhar essas empresas a procurarem o nosso serviço, porque a partir do dia 1 serão os principais fornecedores dos produtos. Estamos a falar de bens e serviços às instituições públicas. Então, esse é o trabalho que vamos fazer nos próximos 5 dias e que certamente de 14 a 18 de novembro de 2023, durante a segunda edição da EFA, vamos testemunhar de números bastante interessantes e a produção nacional será vista como alternativa face à importação. Obrigado. Muito obrigado. PCA João Cosse, como podemos nos aperceber, as empresas têm praticamente 5 meses para se organizarem, porque a partir de janeiro, sim, as obras, as contratações públicas serão mandatórias para a contratação dos produtos nacionais, portanto, produção local e que tenham efetivamente o selo feito em Angola. As empresas têm os tais 5 meses para que se possam organizar no sentido de aderirem ao serviço feito em Angola e, a partir de janeiro, começarem a beneficiar desta medida que foi tomada pelo Executivo no sentido de alavancar o potencial da economia nacional. Muito obrigado então por terem estado connosco neste briefing. Voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira para olharmos para o balanço da FILDA. Portanto, a FILDA 2023 vai ser balanceada na próxima quinta-feira pelo Secretário de Estado para a Economia, no caso o Dr. Ivan Marques dos Santos. Muito bom dia.